Fala, meus queridos! Fala, 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 fala! Vamos chegando, vamos chegando. Eu tô anotando aqui algumas perguntas já que nós iremos fazer para a professora Evelyn. Só esperar ela entrar aí. Fala, meus amores! Olá, bem-vindos! Bem-vindo todo mundo! Isso aí! Bora, 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 bora! Vamos entrando, vamos agitar que essa live hoje vai botar aí. Vamos botar aí pra ferver essa live hoje. Bora, 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 bora. Vamos entrando, esquentando. Estou aqui só esperando os hospitais e a professora Evelyn entrar pra gente começar. Estamos aí numa situação meio complicada, né? Não só a Espanha, quanto o Brasil, quanto o mundo. Então hoje a gente vai vir aqui para discutir algumas coisas, né, da fisioterapeuta frente a tudo isso, né, o coronavírus, principalmente, oi Dê, principalmente aí no Brasil, onde a fisioterapia tem um papel muito importante dentro da UTI, né, no manejo aí de ventilação mecânica. A gente sabe que, comparando com o Brasil... Fala, Gabi, eu tô esperando aí que você ia me marcar lá para eu mandar um recadinho, tô esperando, é só marcar. A gente tem aí o Brasil é muito forte, né? Na fisioterapia respiratória, o Brasil é muito forte em ventilação mecânica. Então, vamos ver aí quais são as possibilidades que a gente tem aí frente a esse coronavírus, né? O que é mito e o que é verdade. Do que estamos falando, de tratamento. Oi, meu amor, beijos pra vocês. De tratamento, o que tem, né, que o mundo tá falando e o que realmente acontece. A gente tem muita fake news aí. Então, vocês que são da área da saúde aí, vamos ficar ligado, tá? E ver se a gente não repassa informações errôneas, né? Nosso papel aí como fisioterapeuta aí, mediador de informações com base científica. Gabi, eu achei que você fosse me marcar e aí eu fosse... Enfim, depois a gente conversa, então. Desculpa aí. Vamos lá. Mandando todos. Nada. Fala, meus amores. Vamos falar sobre IPI, vamos falar sobre tudo isso hoje. Bora lá, bora lá. Deixa eu só convidar aqui a professora Evelyn, um momentinho, que ela está entrando e a gente vai conversar. Foi muito legal essa semana, eu consegui conversar com muito fisioterapeuta que está atuando aí no Brasil frente ao coronavírus, diretamente no hospital. Consegui conversar com muitos físicos de diferentes hospitais e principalmente dos que são aí referência para triagem agora. Fala, Lu! Fala, Lu! Terça-feira que vem, 6 horas, eu vou estar lá na sua live com a Carly, hein? Vou lá. Pode ter certeza. Tô esperando a Evelyn. Eu não sei se a Evelyn, ela sabe entrar, meu Deus. Espera aí que eu vou mandar uma mensagem pra ela. Só um minutinho. Então hoje eu conversei bastante com muitos fisioterapeutas aí que estão atuando diretamente aí em frente ao coronavírus. E eu vou falar um pouquinho como que está sendo a experiência aqui na Espanha, né? E conversar um pouquinho como que está sendo aí no Brasil. Eu vi, Lu, eu tava lá. Cadê a senhorita Evelyn? Será que eu consigo mandar uma mensagem enquanto eu tô aqui falando com vocês, gente? Será? Aqui, pera, ela tá falando aqui. Voltei. Bora lá. Voltei. Então a gente vai discutir um pouco tudo isso hoje. Principalmente dos mitos e das verdades aí, que eu acho que é importante para vocês que são aí profissionais da área da saúde, né? Eu acho que esse é um momento histórico, né, gente? Se a gente for pensar no Brasil, quando que a fisioterapia deu um boom, foi lá na década de 50 com a poliomielite, né? Pensando na fisioterapia motora, fisioterapia neurológica. Então, bora, deixa eu ver se ela entrou aqui na lista. Vitória da Guerra!
Então, na década de 50, a gente teve o surto da poliomielite, que foi um momento histórico para nós, fisioterapeutas. Então, muita coisa aconteceu naquela época que resulta em tudo que a gente faz hoje. Então, nesse momento, a gente... beijo, meu amor. Nesse momento, a gente está passando por um outro momento histórico que, com certeza, vai mudar aí a atuação do fisioterapeuta, vai mudar aí o que nós perante aí a fisiorrespiratória, a ventilação. Eu acho que vai mostrar muito para o mundo como nós somos capazes de trabalhar aí no hospital, né? Então, a gente tem que tirar proveito de situações como essa, a gente tem que... Aí, entrou! A gente tem que, nesse momento, né, pensar que é um momento que vai ser importante para nós e não só no desespero. Né? Vamos lá. Ela tem que aceitar. Acho que é a primeira vez que ela faz. Querida, eu te convidei. Demorou, mas apareci. Demorou, mas apareceu. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Tudo, prazer é meu. É um prazer enorme ter você aí nessa live com a gente hoje. Eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor para a gente debater esse assunto. Sou fãzaça aí da professora Evelyn, então por isso que ela está aqui hoje com a gente, para a gente tentar compartilhar um pouquinho esse momento. Olha lá, já tem seus fãs estão também, olha lá. Meus alunos queridos. Meu amor, eu estava aqui falando com eles, né, desse momento histórico que a gente está vivendo, né, muito, né, e o quanto isso vai impactar para nós como fisioterapeuta, porque se a gente for pensar lá na década de 50, a poliomielite impactou muita coisa na nossa trajetória como fisioterapeuta, né, e eu acho que para a área respiratória vai ser um outro impacto enorme no mundo, e eu acho que o Brasil tem um grande potencial aí de mostrar para o mundo o que a gente faz, né? Porque eu tô aqui na Espanha e eu vejo que aqui um fisioterapeuta não mexe no ventilador mecânico. É bem diferente a atuação. É muito diferente. Então o Brasil tem esse ponto aí que eu acho que a gente vai fazer história. Então eu trouxe você aqui, meu amor, mais pra gente bater um papo sobre, né, o coronavírus, né, obviamente, os efeitos aí do tecido pulmonar, um pouquinho bem rapidinho, qual que é a atuação do físio, né, frente a isso, e os mitos e as verdades, né, de tudo que estão falando aí, que cada hora é uma medicação nova, né, uma medicação nova que vai salvar o mundo, né, então assim, a gente tem que ir com muita cautela nisso tudo, né. E, então, acho que eu abri esse espaço aqui para a gente debater isso mesmo. Com certeza. Eu acredito que o impacto vai ser grande. A gente ainda não sabe a dimensão disso, mas dá para... Eu já comecei a ver um movimento muito diferente desde que eu me formei há 20 anos, tá? Nunca ouvi falar tanto assim em fisioterapia como nos últimos dias. Abriram muitas contratações emergenciais nos hospitais de São Paulo, assim, contratando até profissionais ainda sem especialização, tamanha a necessidade que vai haver desses profissionais. Nós temos o risco de contaminação, assim como qualquer outro profissional de dentro da unidade de terapia intensiva, então a gente tem que se cuidar, precisa haver esse cuidado com o uso dos EPIs, né? Realmente, se você não tiver seguro para atender do ponto de vista de equipamentos de proteção individual, você não deve se arriscar, porque existe esse risco de contaminação muito grande, tá? A OMS já vem soltando algumas recomendações, por exemplo, equipamentos de assistência ventilatória que liberem aerosóis, por exemplo. Ventilação não invasiva é um deles, cânula de alto fluxo é outra coisa, né? E como a gente está na linha de frente em relação ao cuidado respiratório, a gente tem que ter muito cuidado com alguns recursos da nossa prática. Então, por exemplo, ventilação não invasiva não pode ser, ela não está sendo indicada
né, nesse uso inicial, está sendo recomendado a intubação precoce, tá? Tem alguns critérios ali em relação a essa intubação precoce. Em alguns locais fala que precisa ser em quartos que haja pressão negativa, mas a recomendação é que seja intubado precocemente. E eu vejo um outro cenário, não só esse da terapia intensiva agora, durante o tratamento da lesão pulmonar grave, aguda, mas também do pós, porque a previsão parece que de UTI e de intubação é de 3 semanas. Então, imagina a perda funcional desse paciente e a questão da reabilitação e da inserção desse paciente de novo na sociedade após esse episódio de doença grave, né? Então, na verdade, eu vejo 2 cenários. Um, do momento atual, da fase aguda, em que há necessidade desse profissional ali atuando. Uma outra coisa que também tem sido preconizada é a posição prona precoce também, tá? Além do manejo ventilatório bem específico para essa doença, tá? Que ela tem umas características um pouco diferentes da SARA clássica. Tá? Porque tá todo mundo comparando, na verdade, né? Eu ouço muito isso, comparando, é igual a SARA clássica, é igual, mas não é. Não, né? Tem umas diferenças bem marcantes. Tem diferenças na ventilação, inclusive no manejo ventilatório, parece que ela responde mais precocemente à posição prona, então tem preconizado ali períodos de pronação em torno de 16 horas diária, tá? Então, pronar um paciente adulto é muito difícil, então, e o fisioterapeuta ele está inserido em todos esses momentos, desde o momento da intubação, tanto é que tem se preconizado também uma sequência rápida de intubação, com apenas 3 profissionais presentes, que seria o médico, o fisioterapeuta e a enfermeira. No momento da intubação tem que ser uma sequência rápida e o paciente tem que estar curarizado para evitar a tosse durante a passagem do tubo. Tá? Tem algumas características específicas na ventilação, tem essa questão da posição prona, e eu vejo muito, muito, muito preocupante, assim, a questão do pós-UTI. 3 semanas entubado, em ventilação mecânica e sedado, cara, a perda muscular e funcional vai ser, assim, fantástico. Assim, vai ser terrível, entendeu? Eu imagino. Acho que eu cheguei a ver um estudo que já demonstraram que perde até 30%, né, da capacidade total. Sim, cada dia que de ventilação, de sedação e ventilação mecânica, há uma perda em torno de, se eu não me engano, de 5%, de 2 a 5% de força muscular, né? Então, é complicado. Eu estou vendo uma pergunta aqui de circuito fechado com pacientes com Covid. A única interface que eles preconizam para uso de ventilação não invasiva é o helmet, tá? Que aí na Espanha é usado bastante, e na Itália também tem mostrado isso, mas aqui no Brasil não. É difícil encontrar esse tipo de interface com circuito duplo, fechado, em quarto com pressão negativa, com filtro na entrada e na saída. Tem uma série de cuidados que tem que ter ali em relação ao perigo de contaminação. Tá, mas é difícil encontrar aí porque é muito caro ou porque não se utiliza mesmo? Eu acho que ainda não, ele não pegou, assim, digamos assim, esse tipo de interface aqui, porque não é uma interface fácil de usar também, tá? Mas eu só vi de modo experimental, aqui é bem escasso mesmo, é a Lari, minha ex-aluna que está falando ali, né, Lari? Já viu o Josi também? E com relação, perguntar aqui quais os tipos de EPI que tem que ser utilizado, eles estão perguntando aqui. Bom, para quem vai manusear a secreção, que somos nós, né, obviamente, para quem vai manusear a secreção, para quem vai participar lá da intubação, para todo mundo, assim, no momento ali do cuidado, que pode gerar aerosol, tem que ser a N95, e as pessoas têm utilizado o Face Shield, que parece um escudo que
a função daquele escudo, além de proteger os olhos, porque não elimina a necessidade dos óculos, tá? Mas além de proteger os olhos, ela serve para proteger, para preservar por mais tempo a máscara N95, entendeu? Então, um dos objetivos é proteger e deixar com que essa máscara dure mais tempo, porque a tendência é ficar escassa, né, pela utilização dessa máscara, ela acaba se tornando escassa. Então, a necessidade do Face Shield seria para preservar e dar uma maior durabilidade para essa máscara. Durabilidade. Isso, alguns lugares têm usado até a máscara cirúrgica por cima da N95 para poder trabalhar. Agora, pacientes que não estão confirmados, que são só suspeitos, a indicação é a máscara cirúrgica, né, óculos, e avaliar muito pontualmente a necessidade de fisioterapia para esses pacientes, porque assim, tem que avaliar, será que eles precisam de fisioterapia nesse momento? Então, é a avaliação criteriosa caso a caso, não é porque está com Covid que tem que fazer fisioterapia, uma coisa não está relacionada à outra, tem que avaliar qual a questão funcional do paciente naquele momento, se ele realmente precisa de fisioterapia, tá? Então, precisa realmente de o mínimo, que seria o óculos de proteção, o avental descartável, né? Luva de procedimento e a máscara cirúrgica, esse é o mínimo, e a touca, né? Esse é o mínimo do EPI que você precisa para pacientes suspeitos, tá? Agora, para pacientes confirmados, precisa de todo esse aparato aí que a gente conversou, entendeu? Perguntaram da durabilidade, por que, eu não entendi a durabilidade, o quanto tempo se usa e descarta, tudo que é usado é descartado depois. Não, a N95 não, por isso só tem que usar aquele escudo, porque senão pode vir gotícula por fora da máscara, daí na hora que você vai colocar a mão, você contamina, entendeu? Sim. Então, esse que é o problema. Os profissionais de saúde, eles estão se contaminando muito na retirada dos EPIs. Eu aconselho o pessoal a dar uma olhada nos vídeos de como que deve ser feita a retirada desses EPIs após a utilização, tá? O Rafa aqui está perguntando, em torno de 8 a 10 horas, eu acho que até dura até mais. Se você usar o Face Shield, que tem até um pessoal fabricando de forma artesanal, porque não tem, às vezes, nos hospitais, né? Fabricando mesmo, e com isso acaba preservando mais a máscara. Tem pessoal feito de forma artesanal. Tá feito de forma artesanal, então. Estão fazendo, sim, porque é uma forma de também preservar, né? Sim. Mas sem deixar de usar o óculos, sem deixar de usar a máscara, tá? É um mês... 16, falaram assim, 16 horas pronado se não é muito? Não, porque dá muito trabalho pronar adulto. Quem está acostumando a trabalhar com criança, a gente sabe que a criança não toleraria tanto tempo. Quando eu pronava criança, em outras situações, a média de pronação era de 8 horas. Adulto fica mais, tá? A gente tem que tomar cuidado com úlcera, troca o posicionamento da cabeça, né? Então, tudo bem. Entendeu? Mas, assim, a N95 tem bastante durabilidade, sim. Tem mais alguma pergunta que você viu aí? Eu vejo às vezes passando. Vai passando. Não, eles estão desesperados aqui, que eles estão perguntando como que, na verdade, o estagiário, como deve se portar nesse momento, né? Eu acho que não tem que... Enfim. Qual a sua opinião aí? Bom, na verdade, houve uma determinação do ministro da Saúde, e que os estagiários continuem trabalhando, né, porque eles são importantes, vocês são importantes agora, nesse momento, né, para ajudar todo esse processo que está acontecendo. Então, pela importância dos profissionais da saúde, tanto fisioterapia no último ano, sumiu aqui. Tá. Tanto profissionais de último ano de enfermagem, 5º ano de medicina, último ano de fisioterapia, foi solicitado que não liberassem esses alunos dos estágios, né? Foi uma solicitação ministerial. Então, eu encaro assim, como é importante vocês estarem lá para ajudar mesmo o fluxo, né? Vocês estão fazendo parte da história, gente, eu sei que é assustador isso, eu imagino,
mas é uma coisa, assim, extremamente pontual. Foi o que a gente estava falando, década de 50, a gente teve o surto de poliomielite, foi que deu origem à nossa profissão, né? E hoje a gente estão precisando de vocês, seja para qualquer ajuda, gente, assim, eu entendo perfeitamente que vocês gostariam de estar fazendo o estágio como todo mundo, mas vocês estão fazendo parte da história, de qualquer forma. E aí eu acho que você né? deu uma boa solução aqui também, quando você falou de máscaras artesanais, né? Se o hospital não tem, às vezes, a máscara, né? Às vezes a gente sabe como falta verba, muitas vezes ainda mais no sistema público, né? De saúde no Brasil. Mas existem as artesanais, então dá para tentar se proteger aí de alguma forma. O que eu tenho visto na internet? Eu vi duas situações, tá? Para atendimento de pacientes, máscaras de tecidos não máscara de tecido não é indicada porque o vírus é menor do que a trama, tá? Do tecido. Então, eu sei que a França começaram a fazer uma máscara com triplo tecido, tem até no Instagram, falando sobre isso, para o uso da população sintomática. Então, assim, ao invés dessas pessoas comprarem máscara cirúrgica para andar na rua, né, ou as pessoas que estão sintomáticas ou que querem só se proteger, essas máscaras que eles estão confeccionando, uma amiga até que me mandou, serviria para essa situação em que você não está cuidando de alguém doente, digamos assim, tá? O que eles têm feito de forma artesanal é o face shield, que é um negócio que vai na cabeça e vem aquele escudo transparente por fora. Isso eles estão fazendo para poder proteger a máscara N95. Tá? Isso eu vi também fazendo, Mas a máscara de tecido tem que ter esse cuidado, porque a trama do tecido pode ser grande demais para o vírus. Entendeu? Entendi. Outra pergunta aqui, perguntaram se tem protocolo de traqueostomia para corona. Acho que foi essa pergunta aqui. Eu acho que vai seguir o protocolo de ventilação mecânica prolongada. Prolongado, porque você falou que são 3 semanas, né? Então, mas eu não acho que eles vão traqueostomizar todos os pacientes. Primeiro, assim, a mortalidade parece que é alta para o paciente que evolui de forma grave, tá? Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, é em torno de 80%. Então, os pacientes que evoluem de forma grave, realmente, eles têm uma alta mortalidade. A nossa sorte é que a gente tem a experiência de outros países e tem pneumologistas muito bons envolvidos em pesquisa, tanto é que o HC vai fechar todo o Instituto Central para ser referência em tratamento da Covid-19, tá? Eu gostei desse comentário que passou aqui, ó. Em relação à oxigenoterapia, preconiza usar dispositivo de baixo fluxo, como máscara não reinalante, isso é verdade, tá? E também não pode usar, estão usando halo ou UD em lactantes menores, perfeito, e não estão usando nem Venturi, nem nada que gera nebulização por conta do risco de aerosol. Desculpa, isso, com risco de contaminação ali mais fácil, tá? Deixa eu voltar onde eu estava agora. Eu estava falando da traqueostomia. Então, assim, e que o Instituto Central separou todo ali, aquele prédio, para ser tratamento da Covid. Eles estão contratando bastante profissionais, tá? Eles estavam fazendo seleção justamente para poder atender aquela demanda do Instituto Central, né? Então, ali tem os melhores especialistas do Brasil e do mundo, principalmente em pneumologia. Então, ali a gente só vai saber daqui a alguns meses o que vai acontecer. Qual vai ser o prognóstico, porque na verdade, a gente está lidando com algo muito novo, né? Tanto em termos de tanto farmacologicamente, quanto do ponto de vista de ventilação, embora se tenha algum direcionamento em relação à ventilação mecânica. O que se sabe é que eles ventilam com PIPs mais altos, tá? PIPs em torno de 18, 20, isso vai depender também. Você tem que fazer a melhor nível de PIP, o maior nível de PIP para menor drive pressure possível. Então, para ter menos lesão,
não pode ter tanto volume, acho que é 6 ml por quilo de peso, então tem toda uma diretriz de como deve ventilar esses pacientes. Tá. Agora é para causar mesmo. As medicações. Também. O que realmente, assim, eu tô lendo alguns artigos e tal, mas surgem mil perguntas. O que realmente você tem ouvido que é o que está sendo, assim, uma boa approach para tratamento, não é nem para prevenção, que estão confundindo muito isso, né? As pessoas estão confundindo muito, estão achando que vai tomar o remédio e você não vai ter. E não vai pegar, não é isso. A prevenção é isolamento social e lavagem de mãos e higiene. É isso é prevenção. Pegou a doença, aí é uma outra situação, é tratamento. E eles estão fazendo esses tratamentos experimentais também com pacientes graves, então não é para sair comprando remédio, tá? Teve um estudo pequeno que eles citaram, que é da cloriquina, esqueci o nome do remédio, cloricrina, sei lá. Esse combinado com azitromicina. Então, parece que os hospitais aqui grandes de São Paulo estão fazendo esse protocolo de tratamento para ver se realmente confirma esse achado desse estudo, que foi um estudo pequeno, tá? Então, não é esse desarvoramento. Eles viram que tinha resultado, parece que de todos que usaram mas eles usaram essa combinação da hidroxicloroquina lá com azitromicina, que é um antibiótico e a doença é viral, tá? Eles utilizaram, acho que foi em 5 ou 6 pacientes, enquanto os outros tiveram grupos de 19 e de 12 pacientes, né? E foi melhor o prognóstico desse que usou essa combinação, mas usaram só em 5, 6 pacientes, gente, não dá para... então eles vão fazendo... o mundo, né? Então eles vão, na verdade, fazer essa experimentação para saber se realmente isso tem efeito, se vai impactar na mortalidade. Aí é um estudo médico com uma escala muito maior, com muito mais rigor e critério para poder saber o que vai acontecer, né? Uma coisa que não dá para prever agora, mas não é para sair comprando a bodega do remédio, né? Sem contar que o remédio é para o tratamento de lúpus e outras doenças reumáticas. Parece que ele tem um monte de efeito colateral, não é uma aspirina que você vai comprar ali e tomar. Saiu um artigo, depois eu até te mando, que teve um paciente que se automedicou com essa medicação e veio a óbito, enfim, né? Ah, que beleza. Depois eu te mando. Uma maravilha, né? Maravilha. Perguntas aqui. É certo o paciente usar o mesmo aparelho mecânico, ventilador mecânico? Se os dois tiver Covid, tem até um estudo que mostra do mesmo equipamento dando para ventilar até 4 pacientes. 4, né? 4 saídas. Eu nunca fiz isso, nunca vi, mas pelo que eu vi no vídeo, tem que ser pacientes com as mesmas condições de mecânica respiratória, porque ele distribui os mesmos parâmetros, verdade. Tá? Então, eu não posso ter pacientes com volumes pulmonares muito diferentes. Eu acho meio complicado, porque se eu tiver condições pulmonares muito heterogêneas, tem que ser uma situação de guerra, tipo, não tem ventilador, vamos tentar fazer isso para ver o que acontece. Eu acho que é nessa situação. O que eu vejo, assim, é que está havendo uma grande corrida por ventiladores, por aumento de produção de ventiladores mecânicos. Aqui em São Paulo, o Pacaembu e o AMB montaram hospitais, que vai ter mais de 2.000 leitos ali, para liberar os leitos de UTI para os pacientes mais graves, né, que tem uma gravidade maior. Então, isso tem sido feito, sim, entendeu? Porque pelo menos é o que está acontecendo aqui, né? A gente hoje acho que está quase com 40 mil infectados aqui. E o problema, estão construindo ventilador, assim, chamaram os engenheiros para construir ventilador, porque o problema é que não está... o tanto de paciente no leito, né, acamado, que está necessitando de ventilador, está sendo muito maior do que a quantidade de ventilador. Então, exato. Esse que é o maior problema, né? Pensando... O maior problema é... obrigada, gente. Hidroxicloroquina, é isso mesmo. Eu, para nome de remédio, minha filha, é uma desgraça.
Dá bem, né? Porque eu não prescrevo remédio para ninguém, Né? então tá ótimo. Então tá ótimo. Mas eu perguntaram se o filtro de barreira é indicado após a peça Y no ramo expiratório também, sim. Não usar ambu, sim, também não deve. Nem na intubação, eu tinha visto de colocar o filtro no ambu, mas o pessoal acho que não está usando nem no ambu na hora da intubação, tá? Tem várias coisas, assim, e a hidroxicloroquina realmente não tem ainda evidência. Deixa eu ver quem mais aqui. O ambu, perguntaram aqui se usa na parada, eu acho que não. Tem algum tipo sanguíneo, também não sei, acho que não vi nada disso. Parece que eu vi tipo A, parece que eu tinha visto alguma coisa de tipo A, mas tipo, tinha visto alguma coisa isso de tipo A. Bird vai renascer. Ai, meu Deus, Bird vai renascer. O que mais? Deixa eu ver o que tem aqui. É da minha época da faculdade, o Bird. Bird é das velhas, filha. Aqui, ó. Os novinhos não sabem o que é isso, não, gente. Eu tinha visto do tipo A, passou a ser controlada a venda do que, meu amor? Tem que usar traquequeira, aspiração com sistema fechado, exatamente. Essa pergunta é legal, ó, os achados radiológicos. Os achados radiológicos é legal, essa pergunta. Isso, achados radiológicos, assim, parece que no início do quadro, o raio-x não é muito sugestivo, tá? O que apareceriam apenas as lesões iniciais, só em tomografia, tá? Que começa com vidro fosco, padrão de vidro fosco, e que depois a progressão é muito rápida. Eu já cheguei a ver numa paciente que faleceu no Rio de Janeiro, parece que ela progrediu para óbito em 2 dias, desde o início do sintoma de desconforto respiratório. Então, assim, é muito rápida a evolução quando o quadro atinge gravidade muito grande, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Então, e depois, quando progride mais, quando a doença evolui mais, o raio-x fica péssimo. Então, assim, você vê uma imagem radiológica muito deteriorada depois, mas aí o quadro já está bem avançado, já no início. Né? Isso. Acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente falando, só afeta idosos, né? Não é bem assim. Se você tem uma doença respiratória aí de base, você pode ser pior para você, o corona, né? Não é só idoso que pode correr risco de chegar a um estágio avançado, né? Tem morrido pacientes idosos, mas assim, grupo de risco, o próprio profissional da saúde, ele é o grupo de risco, a gente viu ali que parece que 15% dos profissionais da saúde são contaminados, tá? E muito, principalmente na questão da retirada das EPIs, precisa tomar muito cuidado com isso, prestar atenção na hora que está retirando as EPIs, tá? Outra coisa que é importante deixa eu lembrar, eu estava com um negócio na cabeça, acabei vendo um negócio aqui de prevenção. É muita pergunta. É muita pergunta. Deixa eu ver, quando a doença não há 20 a 30% da função pulmonar quando o paciente se cura. O que o físico pode fazer durante a doença para que não haja isso? 20 a 30% de perda, é isso, Flávia? Acho que é perda. Então, na verdade, a gente não sabe como que vai ficar esse pulmão desse cara, do cara que estubou, por exemplo. A gente só vai saber isso depois. Assim, aquele que evolui bem, que vai estubar, eu espero muita fraqueza muscular, eu espero dificuldade de desmame, muito déficit motor, assim, talvez risco aumentado de polineuropatia. Então, assim, o cenário é ruim, assim, em termos de reabilitação, né? De perda de 20 a 30%. Então, na verdade, a gente vai ter que lidar com isso depois que começar esses pacientes a saírem mesmo dessa situação. Quando eles conseguirem sair, que a gente vai começar... Não tem muito, né? É postura... Um perguntou da posição prona, por que pode ajudar? Porque, assim, a hipoxemia é muito intensa, né? A hipoxemia, normalmente eles estão pronando os pacientes, acho que com FO2, com relação abaixo de 100,
E, e aí essa relação tem que ser acima de 300, o normal, relação PaO2-FO2. E, e aí, quando você prona, você melhora essa questão da oxigenação, diminui a questão da hipoxemia, que é uma hipoxemia profunda, tá? O pior cenário é realmente após 12 dias, a Dani, minha amiga, está falando aqui, e também o tempo que eles ficam entubados, o que eu ouvi falar são 3 semanas. Então, é muita coisa, realmente, é muito tempo. A perda funcional que esses pacientes vão ter, de massa e tudo mais, é muito intensa. Eu estou esperando, e sem contar que se a maioria que evolui para isso é idoso, que já tem uma sarcopenia de base, imagina o que vai sobrar disso. Não sobra, né? Então, o ideal era não chegar, né, na fase, mas não tem, enfim. É complicado, é uma situação bem difícil, a gente tem que estar preparado, mas eu acredito que da mesma forma que foi lá na década de 50, eu acho que esse momento histórico, vai ser uma né, para fisioterapia, pra gente. E pra gente, né? Acho que o Dr. Drauzio falou na TV que a fisioterapia vai ser muito importante, né, para esses pacientes. 150 já prona, ó. Eu tinha ouvido 100, 150, tá? Ajuda, Ferreira, ajuda porque você alivia a parte posterior do pulmão, que tem a base pulmonar, onde tem maior parte do tecido pulmonar, e quando você está em supino, ela fica comprimida, principalmente pela questão do processo inflamatório que se forma ali, extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, que acaba prejudicando a troca. Quando você prona, você melhora isso, né? Essa relação da troca gasosa, relação ventilação-perfusão. Entendeu? Melhora bastante. E qual é a sua perspectiva, assim, como você acha que o Brasil está preparado? Não. A gente tem uma população vulnerável muito grande, a gente ainda não está na loucura total ainda de turnos emendados um no outro, mas eu acredito que vai chegar nesse ponto. Eu não descarto a possibilidade de chamarem todo mundo para ir para os hospitais, para ajudar, sabe? Sem querer ser alarmista, mas eu vejo assim um cenário não muito bom, né? Porque a gente tem muitas pessoas morando em comunidade, em condições precárias, então a gente tem um país muito grande, que é muito maior que a Europa toda junta, então assim, você começa a somar todas essas coisas, né, realmente eu vejo uma situação muito complicada para a nossa situação, assim como no continente africano também, tá? Então, realmente, nenhum país está preparado, Flávia, mas, assim, eu vejo uma situação complexa para nós aqui. Os Estados Unidos está um pouquinho na frente ali, em tempo, né, de evolução do Covid, os Estados Unidos está sendo considerado o novo epicentro, né? Está com 60 mil já, eu acho. Eu não sei, eu acompanho todo dia. Então, e aí, assim, a gente vai ver o que vai acontecer num país que, teoricamente, tem muito mais condições que nós, tá? Econômicas, enfim. Mas que tem um tamanho territorial também tão grande quanto o nosso. Parecido, Então, assim, agora, vamos ver, assim, a gente tem que se basear em tudo que está acontecendo nos outros locais para ter uma ideia do que vai acontecer aqui. Sem ser alarmista, né? Ou seja, a gente vai ter que se preparar para uma situação bem complexa. Eu vejo aí uma demora. Vocês estão aí quanto tempo aí na Espanha de quarentena já? Hoje deu 13 dias e o presidente já revogou para mais 15 dias. Eu vejo um cenário aí de 90 dias, pelo menos. Porque, assim, a gente está esperando que o pico, segundo, né, o estatístico e tudo como se comportou na China e ainda na Itália, mais ou menos, que o nosso pico vai ser essa semana, no fim dessa semana, que é no final dos 14 dias. E aí, o nosso aqui tá programado para entre 6 e 10 de abril, 6 e 10 de abril, para ser o pico. E aí a gente espera que dê esse pico e comece a baixar.
Mas é assim, é fechado, fechado. Para ir no mercado, você só pode entrar de 2 em 2. Você toma multa se Uhum. você estiver na rua. As coisas que são abertas são, tipo, necessidades mesmo. É mercado, farmácia e hospital. É isso. Eu tô vendo que vai ser, o próximo decreto dele vai ser isso. Ele fez, o governador estipulou até dia 7 de abril, só que vai estar bem no meio do nosso pico, né? Vai ser bem no meio. Realmente, tem muito brasileiro que não tem ideia do que está acontecendo, acha que é um resfriado e não é, mais para uma pneumonia do que para um resfriado, Sim. né? Então, e a tendência, o Oxford fez uma previsão para a gente muito ruim, tá? A Universidade de Oxford, porque a gente está tendo, assim, a duplicação de casos a cada 2, 3 dias já, tá? Os Isso. casos estão se duplicando a cada 2, 3 dias. Então, assim, está muito exponencial o crescimento, né? E complicado. O ideal é não sair de casa, né? Ele está perguntando aqui a nossa opinião, ó. Eles Quanto já passaram. tempo, né? É o Leozito, meu amor. Quanto tempo? Nossa, eu acho pela experiência que eu tô tendo aqui, eu acho que são 3 meses, assim, não sei se não sair de casa, mas 3 meses, pico, voltar e zerar. E a gente ter, porque assim, vai continuar a contaminação de alguma maneira, vai, mas não vai sobrecarregar o sistema de saúde, né? É esse que é o grande Sim, problema. Todo o mundo grande problema contaminar é ao isso. mesmo tempo. O problema desse vírus é que ele espalha rápido É demais, muito. entendeu? Então, se muita gente fica doente ao mesmo tempo, aí acabou, né? Não tem onde colocar isso, porque daí percentualmente, mesmo que você tenha um percentual baixo que evolui para forma grave, como Sim. é muita gente indo para forma grave, né? E a gente não tem só essas doenças Para cuidar, né? Para para olhar. cuidar, exatamente. E aí esse que é o grande problema. Mesmo nós sendo experientes, né? A gente nunca passou por uma situação como essa também. Isso é uma situação histórica também para a gente. E a gente também vai tirar muitas lições disso daí, com certeza. Com Né? certeza. Mas tem muita gente sem consciência mesmo do que está acontecendo. Tá? É que o profissional da saúde já está vendo isso, tem uma noção do que é um paciente grave, o que pode acontecer, e as pessoas leigas não têm essa visão Sim, que a gente sim, tem. sim. Mas é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Tem muito estagiário aí desesperado, mas é um momento histórico. Vai ser linha de frente mesmo. Eu acho que todo mundo que está aí, que é da área da saúde, vai em algum momento, vai ter que ir, Tem que ser porque recrutado. vai ser recrutado, né? E não tem muito, assim, a gente não tem muito o que fazer. Alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? Assim, nós temos um papel importante nisso, né? Eu sei que vocês estão preocupados, os meninos estão fazendo estágio e tudo mais, mas vocês estão tendo também uma participação importante. E uma experiência Não acha que, única. Única. não acha que você tá falando assim, atendendo o telefone, vocês estão ajudando. Mesmo que vocês estejam atendendo o telefone, vocês estão ajudando. Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é importante. E eu acho que agora a preocupação são os equipamentos, tá? Eu acho que o povo tem que parar de comprar isso à toa, tipo, sai comprando máscara igual uns alucinados, porque está atrapalhando o pessoal da Que saúde, realmente né? trabalha ali, né? Que precisa disso para cuidar de paciente, ou do paciente mais grave, que precisa disso para usar para sair na rua, alguém que é mais imunossuprimido. Eu não tenho uma máscara aqui em casa, eu não tenho, porque eu me recuso a comprar máscara, porque eu não estou cuidando de nenhum doente nesse momento, e eu não vou sair de máscara na rua, porque tem que proteger as pessoas que estão doentes, ou as pessoas que estão trabalhando com essas pessoas, e não todo mundo sair de máscara, sai de luva, de procedimento na rua, só contaminando as coisas. Em vez de contaminar a mão, tá contaminando a luva. Entendeu? Não adianta. Gente, eu tô bem, viu? Não tô contaminada, não. A possibilidade, sim, viu, Jéssica, dos estagiários poderem Com ser certeza, ser convocados. Vocês já convocado. estão sendo, na verdade, Já né? estão. Quando falaram para não cancelar os estágios da saúde, na verdade é para isso, né? Vocês já estão sendo convocados. Também não sabemos se deixa sequela, É tudo novo, né? é tudo novo.
A gente não sabe. Essa live Não vai estar sabemos. salva, sim, Silva. Com certeza eu vou salvar e vou dar um jeito de passar ela pro YouTube também, porque é uma live histórica também. Ah, até parece, gente. Eu tô tentando colaborar aqui com as coisas que eu tô estudando, tá? Não, e é bom que é isso, assim, porque é muita pergunta, as pessoas, é tudo muito novo, né? Então as pessoas não sabem, é isso, a gente tem que parar de pegar qualquer informação que você vê em Instagram, em Facebook e estudar, né? E conversar. Eu procuro ler o que eu tô vendo, ler publicações científicas que tenham respaldo científico, tentando me embasar nessas coisas e no que meus colegas que estão ali na UTI no dia a dia têm falado. Eu ouço muito, o pessoal vem, me procura, me manda informação, realmente eu tenho pegado bastante informação com os meus colegas, tá? Referente ao uso da máscara, eles estão utilizando de forma incorreta. Não há necessidade, uma vez que uma uso... Exatamente, o que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Obrigado, Tainá. E profissionais com doença existente, agora atenderam ou não? Então, aí que tá. Se você é grupo de risco, né? Biópsia, sequela de 20% a 30%, é uma coisa que a gente consegue saber dos que morreram, né? Mas a gente tem que ver isso no vivo, depois do que sobrou. Qual que é a sequela funcional que ele vai ter com essa perda, ou se ele chega a ter essa perda. Pode sim, Flávia, eu quero sim, tá? Na verdade, a gente vai ver no vivo quanto de perda ele vai ter e qual o impacto funcional na capacidade física, funcional que esse cara vai ter. Para a gente poder também pensar em como vai reabilitar. Reabilitar, eu acho que é isso agora, é pensar nesse... Eu ouço muito o pessoal... É uma guerra, é uma guerra. Nós estamos em estado de guerra. É estado de guerra, e tem que estar preparado, e é isso. É uma coisa nova e a gente vai ver o resultado daqui no final do ano, provavelmente, quando tudo estiver estabilizado. Manda um salve para Cajamar! Salve para Cajamar! É bem isso. Eu espero ter ajudado aí, assim, com um pouco que eu sei, porque é mais pensando, a gente está fazendo mais inferências, né, do que pode acontecer ali na frente, o que as pessoas têm falado a respeito de quem está ali todos os dias. Obrigada para a Flávia, que falou bastante coisa aqui, para o pessoal, para a Dani, várias pessoas deram várias sugestões, várias contribuições, várias coisas, opinião de máscaras descartáveis. No atendimento do hospital, sim, precisa trocar. O que eles falam é a cada 2 horas, né? Mas a gente sabe que é difícil, gente. Dependendo do hospital que a gente tá, não tem máscara a cada 2 horas, né? Então, é a situação, é isso que eu tô falando, né? Eu já até peguei uns vídeos de uns hospitais, né, que são referência para triagem, que a periferia não tem jeito, cara, não tem material. Tem que tomar cuidado. Então, tentar fazer artesanal, tentar dar um jeito, né? Vai ter que dar um jeito. Isso, é verdade. É isso aí, meu amor. Eu sei que vocês estão adorando aí, mas o tempo vai acabar, a live vai acabar desligando sozinha, porque ela só dura 1 hora. Tá? Quem tiver mais dúvida, segue a professora Evelyn lá no Instagram dela. Pode mandar um direct, porque ela sempre está aberta aí a responder. Ela é sempre muito aberta para os alunos e para qualquer questão. Amo demais. Amigona, tá lindona. Eu que te amo, querida. Ó, saudade de você. Saudade. E estamos juntos também, viu? Estamos aqui, do que você precisar. A gente vai trocando aí figurinhas. Gente, pode mandar direct para mim, que conforme for eu vou respondendo, tá bom? Manda direct. Ela tá no Brasil. Sem problema. Para ela que ela tá no Brasil. Isso, pode mandar, tá bom? Eu queria agradecer aí